Vamos comentar rapidamente as sessões dos treinos livres 1 e 2 no Canadá. Vimos que Leclerc bateu no muro, cometeu um erro, mas o próprio Lewis Hamilton também cometeu outro erro na curva, porém ele não bateu no muro. E precisamos ver juntos, portanto, as dinâmicas dos acidentes e vamos comentar. Vamos ver um pouco o desempenho da Ferrari, que até agora não é muito tranquilizador, mas agora vamos ver juntos o porquê. Além disso, precisamos ver também as declarações de Vasseur, que pela primeira vez em sua carreira na Ferrari se posicionou contra a diretoria. E vamos ver também as suas palavras. Antes de começar, lembrem-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, por favor. Um like de apoio é fundamental para apoiar o conteúdo. Vamos também ver a telemetria e comentá-la juntos. Dito isto, então quero começar primeiro comentando os tempos dos treinos livres. 2. Então, vamos dar uma olhada na classificação. Vemos uma Mercedes na frente. Então, Russell em primeira posição, segunda posição para Norris, terceira posição para Antonelli. Uma Mercedes em primeira e terceira posição, com um grande salto à frente, também graças às modificações feitas na suspensão traseira. E eles disseram que Canadá poderia ser uma pista amigável para a V16. Toto Wolff também disse isso antes deste fim de semana. E vimos uma excelente Mercedes, especialmente no ritmo de qualificação. Ainda precisa trabalhar no ritmo de corrida. McLaren continua sendo a favorita, segundo Norris. Piastri teve um pouco mais de dificuldade, mas quero começar comentando esta outra parte. Classificação: quarto Albon, quinto Alonso. Portanto, cuidado com uma Williams e uma Aston Martin, que estão posicionadas à frente da Ferrari de Hamilton. Também Sainz, então cuidado que tanto a Williams com ambos os pilotos, quanto a Aston Martin com Alonso podem ser rivais da Ferrari na luta, especialmente na qualificação, né? Então cuidado na qualificação, porque a Ferrari estará lá em luta, não apenas com as equipes de ponta. Então, Mercedes e McLaren parecem ser mais favoritas na qualificação, então as deixo ficar. Porém, a Ferrari não está apenas em luta com a Red Bull, está também em luta com a Williams e com a Aston Martin. E então lutará pela potencial quinta ou sexta posição que já vemos nessa temporada. Hamilton se comprometeu, obviamente eu disse isso antes, mas quero repetir. Leclerc cometeu um erro no treino livre. 1 bateu no muro e, portanto, pulou o treino livre. 2 enquanto Hamilton rodou. Vamos dar uma olhada nos episódios que aconteceram com Hamilton e Leclerc e depois comentar também as palavras de Hamilton após o primeiro dia de treinos. Então, começamos pelo acidente de Leclerc, que talvez fosse um acidente que poderia ter sido evitado objetivamente, porque comprometeu todo o dia. E é um acidente em que se vê claramente que ele vai longe. Agora vamos ver juntos em uma curva onde normalmente não se bate no muro. Vemos aqui a saída da curva 1-2, a chicane, e seguimos em frente aqui na entrada, né? Agora vemos que ele entra. Leclerc vai para o bloqueio da frente direita, vê-se claramente, e aqui ele não consegue fazer a curva, é visivelmente evidente. Ele deve ir mais longe, então usar a saída de emergência aqui à esquerda, ou tentar fazer a curva à direita, mas com o risco de girar. Ele opta por um caminho intermediário, sem se inclinar completamente para a direita ou para a esquerda. Ele fica no meio, porque no meio tem grama, que é muito escorregadia, depois em Montreal. E então ele colide com a parte frontal esquerda e, portanto, quebra a suspensão. Desastroso para Leclerc. Ele pede desculpas imediatamente pelo grave acidente. Tenho que ser sincero. Primeiro, quero mostrar o erro que o piloto inglês cometeu, que, no entanto, não lhe custou nada, porque ele ainda conseguiu se salvar. Na curva, vemos que ele está chegando, vamos em frente. E aqui ele perde a traseira na curva, né? Porque aperta demais a curva pro interior e, portanto, perde a traseira, mas a uma velocidade muito baixa. Aqui na curva, então, ele faz o carro girar e depois consegue pará-lo tranquilamente. Isso para dizer que a Ferrari hoje em Montreal começou muito mal, tenho que ser sincero. Eles também trouxeram algumas atualizações para a asa dianteira. Agora vou mostrar a você esta atualização que a Ferrari trouxe para Montreal. A asa dianteira foi modificada. Esta era a antiga, com uma borda, uma linha do flap, o último flap um pouco mais suave, que desce para baixo, enquanto aqui é mais drástico para direcionar melhor os fluxos para a traseira. Mas digamos que esta nova asa da Ferrari também vai contra a tendência em relação às outras asas que vimos de outras equipes. E é uma resposta, obviamente, ao TD018 que foi emitido na Espanha.
Mas além dessas pequenas modificações, a alteração da asa dianteira trazida por amor de Deus é um primeiro passo para encontrar a direção correta. Mas as outras equipes, pensemos por exemplo na McLaren, até a McLaren modificou a suspensão, literalmente. Olhem aqui na frente, pequena modificação na parte externa, lá tem uma luz, pelo amor de Deus, tem. Então, modificação dos braços da suspensão dianteira, modificação do braço traseiro, ou seja, do braço da suspensão dianteira, o braço traseiro. Em suma, muitas modificações estruturais, né? Sinal de que eles sabem qual é a direção certa a seguir. E essas modificações são devidas, obviamente, também para a ATD 018, mas até mesmo a própria Mercedes modificou a suspensão traseira. Como mencionei, as outras equipes trazem grandes inovações. A Ferrari continua a esperar e adiar as atualizações, que agora veremos na Áustria com o novo fundo. Também se fala de uma nova suspensão traseira. Na Silverstone, no entanto, você entende que em termos de tempo, estamos sempre atrasados em relação aos adversários. E o que me impressionou ainda mais foram as palavras de Hamilton no final deste primeiro dia. No Canadá, de fato, sem ter as palavras no sentido ele acredita que foi ao muro, então ele não teve outra sessão extra para testar a SF25 na pista. Hamilton se arriscou e disse foi uma sessão, um dia terrível. Tanto as treino livre, quanto as treino livre, 2. A treino livre, era uma festa, um pouquinho melhor. Encontramos o setup certo, modificamos o setup na treino livre, 2. E então foi um desastre. E o carro não roda, o carro não gira, é claramente visível. Agora vou mostrar também a câmera interna do Hamilton, porque precisamos ver, com dados em mãos, o que Hamilton poderia fazer e como Hamilton está dirigindo este SF25. De fato, se formos ver juntos o tempo do Hamilton com pneu macio, fica claro que em alguns pontos ele nem sequer chega a pegar o ponto de corda. Vamos em frente. Essa chicane 1-2 é bastante boa. Espere, vou abaixar o volume. Pronto, já aqui vemos que não vai nem pegar muito. O meio-fio está um pouco mais distante para fazer o carro girar um pouco mais e manter uma velocidade de ponta mais alta durante o percurso. Portanto, ao pegar o meio-fio, você desestabilizaria um pouco o monoposto, algo que Hamilton deseja evitar. Por isso, ele não passa por cima do meio-fio. Vamos em frente. Aqui também, ele evita o meio-fio, não passa por ele de forma pesada. Mas aqui nesta curva, a diferença é ainda mais evidente. Olhem aqui, ele mal toca, apenas roça, mas não é agressivo como outros fazem. Aqui também ele chega um pouco longe na frenagem, de fato vocês veem que ele passa ao lado do meio-fio, um meio-fio que geralmente era enfrentado diretamente no passado, quer dizer, costumava-se pegá-lo pesadamente, também para ter o carro mais reto para a próxima curva. E em vez disso, aqui ele quase passa ao redor e também vai muito leve nos meios-fios. Hamilton em toda a pista e na curva apertada. Olhem aqui, é algo absurdo. De fato, aqui ele vai com um leve microbloqueio. Ele fez isso, de fato, vocês veem a frente direita um pouco, mas ele ainda vai muito longe aqui. Pessoal, olhem, para ter mais tração na saída, ele vai muito longe. Hamilton na curva apertada. E é uma situação muito paradoxal, porque deveríamos fazer menos metros e ainda sair mais forte. Tentar, de qualquer maneira, ficar mais perto do cordão. Neste caso, no entanto, Hamilton faz uma trajetória muito estranha e avança para a última chicane, que é onde ele teve mais dificuldade. Neste primeiro dia de treinos livres, onde ele dizia que tinha bloqueios na traseira, estava perdendo a traseira, algo que ele disse que certamente irão resolver. Então, para o dia de sábado, portanto, para hoje, para as qualificações. Veja, olha aqui como ele enfrenta a última chicane. Vamos em frente, veja que ele não é tão agressivo na corda, mesmo neste caso ele vai pegá-la levemente. No entanto, o carro está muito composto, porque ele não força a frenagem, ele não freia de maneira agressiva, apesar de ainda ter o pneu macio neste caso, e portanto o C6, porque aqui no Canadá, lembramos, usamos os pneus C4, C5, C6. Veja, Hamilton não se dá muito bem com este pneu. E outra coisa que eu adiciono entre parênteses sobre os pneus da qualificação, que, como o Russell também disse, na qualificação podemos ver alguns pilotos usando a média, porque a média a C5 é de qualquer forma um pneu muito competitivo e permite que você faça a volta com a mesma temperatura em todos os setores. Logo, a C6 é bastante sensível a mudanças de temperatura. E você pode ter um pneu um pouco mais superaquecido em um ponto do que em outro, enquanto a C5 é um pouco mais constante. Portanto, essa também pode ser uma escolha. E na corrida até brincamos sobre isso.
Eu provavelmente usarei o hard, que ainda é um C4, então preste atenção nisso também. Então, mas agora quero mostrar a vocês. Antes de vermos a telemetria, precisamos comentar duas coisas importantes. A primeira é Derek Warwick, que é um comissário do Grande Prêmio do Canadá. Ele foi suspenso porque fez declarações sobre Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda, em particular na News. Hamilton disse: "Não o vejo motivado, acredito que ele terminará a temporada e então se aposentará." E um comissário de pista, obviamente, não pode fazer declarações desse calibre, não pode ser um comentarista, um comissário que trabalha para a Federação Internacional de Automobilismo e, portanto, por isso ele foi suspenso. E uma declaração que, na minha opinião, faz sentido. Ela é exatamente a declaração que ele fez. Então ele está pensando em parar. Isso é o que Derek Warwick disse sobre Hamilton. Um comissário, obviamente, não pode fazer essas declarações, então faz sentido que ele seja suspenso. Depois quero comentar algo ainda mais importante, ou seja, o que Vasseur disse. Essas são as declarações, vocês as veem aqui, reparem no topo. Então, todos nós precisamos fazer as perguntas certas se a Ferrari não ganhou por tantos anos e mudamos o chefe de equipe, né, os pilotos. Mudamos tudo, exceto uma coisa. E isso é um ataque direto à direção da Ferrari. É um ataque direto a Benedetto Vigna, então cuidado que o diretor executivo, neste caso, foi atacado. John Elkann já está pensando em substituir várias pessoas dentro do grupo Stellantis e também na Juventus, e então o próprio Benedetto Vigna poderia ser substituído este ano. Mas não só isso. Se Vasseur fez essas declarações, significa que o próprio Vasseur, que tem um contrato de 3 anos de 2022 a 2025, o contrato de Vasseur com a Ferrari se encerra este ano. É provável que ele conclua a temporada e depois seja substituído. Porque é inaceitável em um ambiente como a Ferrari que o chefe de equipe ataque a diretoria, isso nunca aconteceu antes. Agora Vasseur provavelmente tirou um peso dos ombros e fez essas declarações totalmente fora de lugar, além disso, no início de um fim de semana, portanto injustificadas. Isso é algo que pesa muito e nos diz que Vasseur provavelmente está fora da gestão da Ferrari nos próximos anos. Claramente, isso é uma suposição. Até mesmo o próprio Giuliano Duchessa se pronunciou a respeito, disse, depois de ouvir Vasseur nas declarações que ele fez nas entrevistas. Na minha opinião, ele está fora do projeto. Ele mesmo disse que é uma fonte muito próxima da Ferrari. Em suma, muitas pessoas afirmam que Vasseur já está fora. Essas declarações feitas de forma tão importante sustentam essa tese e veremos. Certamente Vasseur não tocou no piano. Ele também responsabilizou jornalistas italianos que se manifestaram contra ele. Ele sabia que tinha uma tarefa com muita pressão e que estaria sempre no centro das atenções na Ferrari, mas não imaginava que seria tão difícil lidar com a pressão da mídia local. Dito isto, vamos ver. Também me digam o que pensam sobre Vasseur, quem poderia ser o substituto, se necessário, como vocês veem a situação na Ferrari. Na minha opinião, é uma situação muito caótica. Além disso, houve outra intervenção que eu quero relatar para vocês. Aqui está, a Ferrari está tentando fortalecer a equipe de engenheiros, mas é difícil encontrar engenheiros técnicos que vão para Maranello trabalhar. E aqui voltamos novamente ao tema da sede na Inglaterra, que seria fundamental para a Ferrari se adaptar aos padrões de todas as equipes de Fórmula 1 atuais, incluindo a própria Mercedes, que tem sede na Alemanha, e então a sede da Fórmula 1 em Brackley, na Inglaterra. Portanto, também temos esse tema para desvendar, se quisermos, para o futuro. E também trago as palavras de Giuliano Duchessa em Porno disse Vasori decidiu pelo confronto. Não devemos esperar intervenção imediata dos líderes da Ferrari, então não haverá uma intervenção agora. O triênio acaba no fim do ano. Pelo que ele disse hoje, tive a impressão de que não vai continuar. Então, provavelmente ele irá embora no final do ano. Dito isso, vamos ver a situação. Lado qualificação. Esta é a simulação de ritmo de qualificação. Então, simulação, passo de qualificação. Vemos a Mercedes lá na frente. Coloco do outro lado, Mercedes lá na frente, depois McLaren, Red Bull e Ferrari. Eu acrescentaria a atenção a Williams e a Aston Martin, que é verdade que estão atrás da Ferrari, mas também poderiam chegar à frente. A Red Bull está disputando com a Ferrari, na minha opinião. Esse é o ritmo da simulação.
Mercedes e McLaren estão na frente e disputam a pole, com a McLaren novamente como favorita, mas a Mercedes está lá na cola e está presente. Ambas são candidatas, depois temos Ferrari e Red Bull muito próximas. A Ferrari pode ter uma pequena vantagem, mas teria com Leclerc, que sofreu um acidente no treino livre. Portanto, cuidado no sentido de que a Ferrari ainda pode ser prejudicada por essa situação que se criou. Mas a Red Bull só tem Max e Williams, com Albon e Sainz, especialmente Albon na frente. E cuidado com San Martin com Alonso. Se formos olhar os tempos, vamos pegar os tempos, também neste caso. Do treino livre, 2. Então, ok, vamos ver os tempos do treino livre. 2, porque quero mostrar a vocês a diferença. Espere um momento, tanto a diferença no ritmo da corrida e também a diferença. Então vamos ver a diferença no ritmo da corrida e depois a diferença na qualificação. Primeiro vemos a qualificação que já mencionamos. Os tempos, estes são os tempos. Verstappen 1:12, 6 Norris, 1:12, 1 Russell, 1:12, 1 e Hamilton 1:12, 6. Red Bull e Ferrari estão no mesmo nível, assim como Mercedes e McLaren. Qual é a diferença entre esses dois grupos de equipes? Especialmente no segundo setor, observamos que no final todos estão bem próximos no primeiro setor. A Red Bull tem mais dificuldade em atacar as zebras, ou seja, ser agressiva nas zebras, e vimos isso em todo o segundo setor, e também na curva fechada para fazer o carro girar. A Ferrari também tem um pouco de dificuldade na tração, tem mais dificuldade na tração do que em atacar as zebras. Então, se quisermos, a Red Bull tem mais dificuldade na entrada, a Ferrari tem mais dificuldade na saída. A Mercedes está entre a Ferrari, que está mais carregada, e a Red Bull, que está mais descarregada. A McLaren perde um pouco nas retas, mas tem mais tração, numa tração melhor em comparação com a Mercedes. Isso também pode ser observado no gráfico, no delta time e nas velocidades. Por exemplo, a Red Bull tem as velocidades mínimas mais baixas. A Ferrari tem muita dificuldade na tração. De fato, vemos aqui, por exemplo, a pior tração de todas. Existem vários pontos também na frenagem. Vemos que Max tem dificuldade para frear o carro, ele tem dificuldade com este RB 21, e é evidente, se quisermos. A Mercedes também não é forte na frenagem, como a McLaren, por exemplo, mas é mais forte na aceleração. McLaren e Ferrari são mais fortes na frenagem. Mercedes e Red Bull se destacam na aceleração, com a Mercedes superando a Red Bull e a McLaren superando a Ferrari. Isso é um pouco do resumo de como os carros estão trabalhando no momento. Analisando o ritmo de corrida, a Mercedes realizou uma simulação com uma média de ritmo muito longa. Os tempos aumentaram consideravelmente, ficando no 16º lugar no ritmo de corrida simulado. Depois subiu para o 16 alto e até mesmo tocou o 17 baixo Russell. Enquanto a McLaren estava muito baixa com a simulação do ritmo de corrida no 16 baixo, depois subiu, chegou ao 17, mas após muitas voltas, e a Red Bull fez algumas voltas no 16 baixo. A Red Bull é mais forte no ritmo em comparação com a Mercedes, então basicamente, se quisermos dar os favoritos, qualifica a McLaren e a Mercedes, enquanto na corrida a McLaren e a Red Bull. Neste caso, eu diria, obviamente, também me arrisco no palpite para as qualificações. Depois me digam também o de vocês. E digo, na minha opinião, vendo também a classificação do FP1, 2, eu diria Norris, Russell e então eu colocaria Verstappen. Terceiro, eu deveria colocar Antonelli. Eu também poderia colocar Antonelli ou Piastri. Na verdade, não. Vamos lá. Eu escolho Norris, Russell, Piastri. Vamos lá. Norris, Russell, Piastri. Essa é a minha próxima escolha para as qualificações. Digam-me também o seu nos comentários, claro. Digam-me a sua opinião sobre todos os tópicos que abordamos no vídeo. Deixe um like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Vamos analisar os onboard, as telemetrias, os tempos, tudo e mais. E aqui, a partir de agora, é tudo. Nos vemos na próxima.